Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais. Estou aqui com meu sócio, amigo, parceiro Marcelo Caetano. E aqui no podcast Venda Mais, esse é o nosso encontro semanal para trocar ideias, debates, reflexão sobre gestão comercial. A ideia é sempre fazer uma troca. Então lembre sempre de nos seguir nas mídias sociais. Tem o Raul Candeloro, tem o Marcelo Caetano, tem Grupo Venda Mais. Lembre de postar seus comentários aqui, compartilhar. Se você tem outros gestores ou gestoras que você acha que podem se beneficiar do podcast, tem alguma dúvida, uma pergunta, uma sugestão, alguém que você quer que a gente entreviste, um livro que você leu que gostou, uma dúvida que você tem, eu sou líder de uma equipe comercial, né? A gente faz muita mentoria, da consultoria, tem muita experiência, estamos aqui para te ajudar. E hoje eu estou, então, com o Marcelo Caetano e a gente vai chamar daqui a pouquinho a Karen, que é a nossa diretora de treinamentos. O assunto é desenvolvimento de pessoas. Marcelo, vamos começar, então, o podcast aqui. Pensamento, frase do dia, algum comentário que você queira fazer com o pessoal aqui? Raul, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Bacana vocês estarem acompanhando aqui o nosso podcast feito com tanto carinho para vocês. A minha frase é uma frase que eu uso sempre nas redes sociais, que é assim: treine sua equipe ou resolva o problema de uma equipe mal treinada, né? Desenvolva sua equipe ou resolva o problema de uma equipe que você não desenvolveu. Então, acho que essa é a minha frase do nosso podcast de hoje. Com certeza a Karen vem aí para colaborar com esse pensamento. Isso é uma coisa que a gente fala na Venda Mais desde que a Venda Mais nasceu, eu acho. Há muitos anos atrás eu vi uma pesquisa aqui nos Estados Unidos do que a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento aqui nos Estados Unidos, né, tem a deles. E eles fizeram uma pesquisa de treinamento em vendas e o ROI de um treinamento em vendas era de 5 vezes o valor investido. E isso é só a parte financeira. Eu tenho falado muito do lucro indireto, do lucro invisível, né, que tem um lucro que você claramente vê e percebe, mas tem um lucro invisível, né, e o treinamento tem muito forte sobre isso. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a Karen. A Karen é apaixonada por inspirar e desenvolver pessoas nos seus conhecimentos, habilidades e atitudes, né? O chá que a gente sempre fala, e principalmente mudanças de hábitos que ajudam pessoas e empresas a conquistarem melhores resultados. A Karen é formada em jornalismo, se especializou em marketing, depois treinamento e desenvolvimento de pessoas, fez curso de Life Professional Coach e dinâmica de grupos pelo SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos. Ela teve experiência como vendedora na Quantum, né? O Marcelo estava lá quando, né, ela estava lá vendendo e aí depois foi subindo, depois foi gerente comercial, foi repórter, né? Ela formada em jornalismo, redatora e depois ela pode até contar um pouquinho, né? Ela fazia crescimento pessoal, motivação, fez mulher e carreira. Nossa, Karen, aí você tem uma história aí para... Tem um monte de casos aí. Editora e gerente de projetos. Hoje a Karen é diretora de educação corporativa na Venda Mais e também atua como facilitadora para o aprendizado em grupo, porque tem alguns clientes que dizem: eu quero a Karen, e só pode ser a Karen, inclusive é um pepino, porque ela é diretora, tem uma equipe gigante para coordenar e os clientes querem falar com ela. De tão boa que ela é, né, Marcelo? Isso é sempre um elogio para nós. Quando dizem, não, eu quero Caetano, eu quero Candeloro, e dizem também, eu quero a Karen. Então vamos trazer a Karen, que o pessoal está pedindo tanto. Karen, bem-vinda aqui ao podcast VM. Vamos começar. E eu quero que você comece contando uma história para o pessoal te conhecer melhor. Você fala bastante sobre isso de vez em quando, você conta, né, nos teus artigos, palestras e treinamentos, já surgiu várias vezes o assunto da mochila. Conta um pouquinho a analogia que você faz com a mochila e por que ela é importante aqui para a gente começar. Olá, Raul, Caetano, todo o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Que prazer, né? Estar aqui com vocês falando sobre o tema que eu tanto gosto, trabalho todos os dias, estou sempre envolvida aí com o nosso time, com os nossos clientes, falar sobre treinamento e desenvolvimento dos nossos profissionais. Então, Raul, realmente, né, uma longa história, aí 22 anos de Venda Mais, tem muita coisa aí na minha mochila, né, de Venda Mais e de toda essa história. Bom, a analogia da mochila que eu sempre faço é que todos nós temos uma mochila. Eu, você, Caetano e todas as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. E nessa mochila tem tudo que a gente viveu desde que a gente nasceu, nossa infância, adolescência, tudo que a gente aprendeu, continua aprendendo, né? Tá nessa mochila. É essa mochila que dá repertório, experiências, insights para a gente lidar com tudo que nos acontece. A analogia é que, como a mochila normalmente fica nas costas, a gente acessa pouco a mochila, né? E aí é que está a grande questão. A gente se conhece pouco, a gente entende pouco o que acontece com a gente, né, não sabe muito bem a nossa própria história. E aí, se a gente externar isso ainda para as outras pessoas, quanto que nós, vendedores, conseguimos acessar a mochila dos nossos clientes, por exemplo?
Quanto que os líderes conseguem acessar a mochila dos seus liderados, por exemplo. Então, essa é a analogia. Todo mundo tem uma mochila e quando a gente conhece mais a nossa mochila, a gente se conhece melhor. Quando a gente conhece mais a mochila dos outros, a gente também conhece melhor as pessoas, se relaciona melhor, se desenvolve mais e faz mais negócios. Os mochileiros da galáxia, então. E o livro O Mochileiro das Galáxias é muito legal, porque daí, não sei se você se lembra, mas na Venda Mais, quando a gente criou a primeira biblioteca, e depois a gente estava criando um sistema para achar livros, artigos sobre coisas, a gente usava o 42, se chamava 42 o sistema. E 42 é a resposta do que aparece no livro Mochileiro das Galáxias. Quem quiser saber mais sobre isso é coisa de nerd. Isso aí, já estamos entrando em umas coisas de nerd aqui. Karen, quando a gente estava fazendo a reunião de pré-briefing e a Natasha estava ajudando a gente a organizar isso, ela mandou uma lista aqui de coisas para o Marcelo e para mim, para a gente lembrar de falar com você, que você fez 6 anotações de coisas que, são temas super importantes para a gente falar. Quando eu vi aquela lista, eu falei, nós vamos fazer 6 podcasts com a Karen, porque claramente cada um deles, então está aqui a promessa para você que está nos ouvindo, nós vamos passar por alguns assuntos rápido, porque tem muita coisa interessante, assim, casos, muito legal que a Karen trouxe, mas a gente promete se aprofundar depois em cada um deles. Inclusive, se você que está nos vendo ou nos ouvindo quiser comentar, eu queria mais sobre isso, um caso que você tem também, aproveite, porque a gente vai desenvolver esse material depois. Então, vou só relembrar aqui a lista que a gente colocou aqui. Desaprender para aprender. E aí, acho que tem Alvin Toffler, inclusive, falando sobre quem é o ignorante do século XXI, que é justamente o que não consegue fazer isso. Depois, temos um foco maior de treinamento e desenvolvimento em cargos de liderança, que é outra coisa que a gente pode falar bastante, porque por muito tempo a gente viu isso acontecer na Venda Mais, treina minha equipe de vendedores, mas o supervisor, o gerente, o diretor, também precisam se desenvolver, e a gente precisa falar sobre isso. Terceiro, principal área a ser treinada, desenvolvida em 2023, isso aqui acho que é um assunto super interessante, com certeza Marcelo vai querer opinar, eu também tenho meus palpites sobre isso. Principal foco em treinamento específico para a venda, certo? Então, esses são os assuntos. E depois, escola de vendas, que acho que toda empresa deveria pensar que é. E, para terminar, treinamento e desenvolvimento com foco em indicadores de negócio, ou seja, uma visão um pouquinho mais analítica do treinamento e provavelmente pré-treinamento, até durante o treinamento, pós-treinamento, eu começo como o Cláudio diz, um pouquinho menos de PowerPoint, um pouquinho mais de Excel, vamos trazer informação, vamos direcionar bem esse treinamento. Até acho que ajuda a medir resultado, fazer planejamento melhor, quer dizer, capacitar a equipe de maneira mais direcionada. Marcelo, antes da gente começar com perguntas, quer comentar alguma coisa sobre essa lista? Eu quero comentar não sobre essa lista, mas sobre esse podcast. É o seguinte, tem muita gente nos assistindo que é de vendas, gestor comercial, tudo nos assistindo. E esse podcast é para você encaminhar para a sua pessoa do RH. Porque muitas vezes a galera do RH e vendas sempre fala, o RH nem sempre está na mesma sintonia com a gente. E a hora de chamar para falar sobre isso são esses podcasts que a gente vai fazer com a Karen. Então, é muito importante que você compartilhe com sua equipe do RH, sabe? Depois você faça um debate sobre isso, porque esse podcast é exatamente para isso, para integrar a gestão comercial, vendas com RH, para que você absorva o máximo possível. Então, chama quem é do RH para ouvir junto com você ou compartilha aí, que vai ser super importante. Cara, essa lista é o mundo inteiro, Essa lista para a gente ficar um mês aqui falando sobre ela. Então, acho super importante e acho que esse primeiro passo de desaprender, ela é o mais desafiador, Mais desafiador é isso, porque pessoas de novas culturas, empresa querendo criar a própria cultura, e como é que desaprende, como é que reaprende, como é que faz isso acontecer. Então, essa lista é fantástica, vamos falar sobre ela. Então, Karen, já pegando carona aqui no que o Marcelo falou, desaprender e reaprender. Fala um pouquinho sobre isso, fala por que é importante, fala que, porque uma das coisas que eu noto nisso é que a gente se apega a alguns hábitos, e o problema do desaprender é que eu tenho um hábito que já está arraigado, já pratico, já faço, então eu tenho que, é complicado. O adulto tem uma grande dificuldade disso. E você tem muita experiência, porque a gente sempre fala que treinamento, no fundo, é um pouco de mudança de hábito. Porque se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então, eu preciso mudar, eu preciso abrir em relação a isso. Fala um pouquinho sobre, então, desaprender e reaprender. A gente está vivendo um momento de muitas mudanças. A maneira de comprar mudou, a maneira de vender mudou, a maneira de aprender mudou, a maneira de se relacionar, a maneira de trabalhar mudou.
Quem imaginava antes que a gente ia estar em home office, né, tanto tempo antes da pandemia? Então, muita coisa mudou. E não só essas questões, mas o dia a dia, o relacionamento, tudo isso vem influenciando muito a maneira como as pessoas se comportam, né? Então, a gente já tem falado muito isso nos nossos treinamentos, né? A gente precisa aprender a desaprender, né? Reaprender muitas coisas. E esse é o maior desafio. É muito seguro a gente continuar fazendo as coisas como a gente já faz. É muito seguro a gente achar que já sabe e a gente não precisar aprender algo novo, né? Mas no momento em que a gente vive hoje, não dá mais. A única certeza que a gente tem é que todo dia é um novo aprendizado. E o que a gente percebe quando a gente vai, né, para os nossos clientes treinar, então na Venda Mais a gente atende basicamente as grandes empresas do Brasil, da América Latina, com treinamentos, né, de vendas, de liderança, programas, projetos de treinamento. E uma das coisas que a gente mais percebe é justamente esse desafio, Raul, Caetano e todo mundo que acompanha a gente, das pessoas se desprenderem de alguns hábitos, né, das pessoas mudarem, né, por exemplo, em vendas, né, aqueles conceitos antigos. Quem é que não lembra de um conceito até meio absurdo, né? Tem que vender, vendedor bom é aquele que vende geladeira para esquimó, né, que vende, sei lá, pente para careca, né, e por aí vai. A mãe, falavam isso, vende a mãe, né? Um troço absurdo. Não faz mais sentido, né? Então, o que você começou falando, né, Raul, tem que treinar na minha equipe, o líder, não, eu já sei tudo, né? Não, esquece tudo isso, questiona, né? Então, a gente tem falado muito isso para os nossos clientes, enfim, todas as interações que a gente tem. É um momento de mais questionamento, né? De mais dúvida, de menos convicção. Então, se questione, será que eu sei? Será que o método de vendas que eu uso é o melhor? Será que a maneira como eu estou gerindo a minha equipe é realmente a melhor? Será que a forma de conversar com o cliente é a melhor? Eu estava vendo uma pesquisa hoje, né, 89% dos clientes falando que preferem conversar, né, na área financeira, conversar com um vendedor pelo WhatsApp ou por um app, né, do que por telefone, do que por e-mail, né? A taxa de abertura de mensagem no SMS, no WhatsApp é 5 vezes maior do que no e-mail, né? Então, será que e-mail é a melhor forma de se comunicar com o teu cliente? Bom, sempre foi, mas agora talvez não seja mais, né? Então, é um momento muito de questionar, né? A gente sempre fala, o Caetano sempre fala, né? Prospectar não é dar uma passadinha no cliente, né? Não é ir lá e repetir o teu pedido que você fez mês passado. Questiona, será que é isso mesmo que o cliente precisa? E aí eu gosto muito de um conceito do Adam Grant, né? Que ele fala que, basicamente, existem 2 ciclos que as pessoas seguem, o ciclo do repensar e o ciclo da confiança excessiva. O ciclo do repensar tem humildade, dúvida, interesse e descoberta. Então, se você é uma pessoa que já fala, peraí, eu tenho humildade, eu tenho o pé no chão, eu sei que eu não sei tudo, eu sei que eu preciso aprender alguma coisa, você automaticamente vai ter dúvida sobre o que você sabe, que vai te gerar interesse, que vai te ajudar a descobrir um monte de coisas novas. Agora, se você vai pelo outro ciclo, que é o da confiança excessiva, né? Orgulho, convicção, aí vem viés de confirmação, né? Porque você já sabe, você quer se sentir mais orgulhoso daquilo que você acha que sabe, e você acaba só validando, né? Que é o viés da confirmação, né? Você acaba só olhando para aquelas informações que confirmam aquilo que você já acredita. E aí você fica nesse ciclo e não aprende muita coisa nova. Gosto muito de falar do ciclo do repensar, que é isso, né? Tenha mais humildade, mais dúvida. E aí, só para fechar esse ponto, né, quando a gente começa vai fazer um treinamento em um cliente nosso, um projeto de treinamento, um programa de treinamento, a gente faz um exercício muito interessante, que é fazer uma pesquisa perguntando para os vendedores, de 0 a 10, quanto eles acreditam que sabem já e praticam sobre os conteúdos que a gente vai trabalhar no treinamento. E aí é muito impressionante, né, como as notas são altas. Normalmente notas muito altas, assim. A nossa média na Venda Mais, essa pesquisa, é 8, 8,5, 9. Né? Então, assim, de 0 a 10, você sabe 8, você sabe 9. Né? E quando a gente vai checar isso na prática, no cliente oculto, no diagnóstico de conhecimento, numa observação side by side no nosso cliente, a gente vê que esse número está bem longe de 8 ou de 9. Né? Então, a gente já faz essa atividade para quebrar um pouco esse ciclo da confiança excessiva. Né? Não, eu já sei, eu não preciso de treinamento, eu já sei tudo. E aí a gente faz essa atividade justamente para ajudar as pessoas a perceberem que, opa, peraí, né? Você precisa aprender muito mais ou desaprender algumas coisas. Então é um pouco aí disso tudo que falei sobre desaprender para aprender. Você sabe que no podcast que o Marcelo e eu fizemos com o Gaziri, a gente falou de um efeito que acho que se chama Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, exatamente.
que é essa coisa de que a pessoa se avalia melhor do que ela é, e quanto pior ela é, mais ignorante, entre aspas, ela é em relação ao que seria a excelência, o que seria o bom. Então, quanto pior a pessoa é, mais bem ela mesma se autoavalia, e então foi estudado isso, inclusive tem um efeito de que a pessoa que mais precisa geralmente é a que mais bloqueia, porque ela acha que não, mas é que ela não tem noção disso, né? Então ela precisa romper isso. E não acontece só com a equipe, acontece com a liderança, né? Marcelo, você queria comentar alguma coisa? Eu quero. Karen, beleza, legal, adorei tudo que você falou, acho que o embasamento está aí, gostei muito do ciclo, da humildade, de tudo. Mas assim, cara, entrou alguém novo na empresa, né? E aí você precisa colocar essa pessoa para um aprendizado, um novo método, tudo isso. Já está mais do que provado que se você cair direto na teoria com essa pessoa, ela é um desastre, né? Ela trava tudo, enfim, a coisa não funciona. Como é que faz para descarregar um pouco dessa bagagem? Ou como é que faz para organizar um pouco isso, para que a pessoa entre numa instituição nova e ela de verdade venha com um pensamento novo? Ou ela seja aberta a construir um pensamento novo. Eu lembro que a gente trabalhou com um cliente, um plano de saúde, que as pessoas entravam lá e a primeira coisa que eles faziam era passar, cara, era 15 dias aprendendo sobre legislação de plano de saúde. E aí, quando a pessoa ia para o campo, ela não sabia nada. Porque ela, na teoria, estava tudo pronto na cabeça dela, mas o campo desconstrói a teoria em 2 etapas, né? Aí a gente inverteu isso, antes de ir para a sala de aula, vai para o campo e volta para a sala de aula para tirar dúvida. Isso já melhorou muito, porque a pessoa já vai para o campo ver outro vendedor vendendo, ela ia sempre com alguém para assistir esse cara vender, e depois de alguns dias assistindo, ela voltava e o tempo de aprendizado em sala diminuía muito, porque ela vinha para tirar dúvida, ela tinha aprendido com o lado mais emocional do que com o lado racional. Mas ainda assim, falta o onboard da cultura. Como é que faz isso para mexer na cabeça da pessoa para ela estar aberta a entrar numa cultura nova? Um pouco de tudo isso, né? Não tem milagre. Não é do dia para a noite, a pessoa não vai entrar e já vai, mudou, né? E agora não é assim. Mas passa muito por isso que você falou, Raul, de acessar mesmo a mochila, né? Dos líderes também fazerem um trabalho, né? De conhecer essa pessoa, de entender quais são as referências que ela tem, o que ela está trazendo, qual é essa disponibilidade dela para fazer diferente, para aprender, o que ela traz, né? E aí sim, Caetano, acho que vai muito por isso que você falou, né? O onboarding, ele precisa muito ser remodelado nas empresas, né? A gente também observa isso. A gente tem falado muito sobre diminuir esse período em que se fica tão focado em teoria para fazer mais intercalado, né? Mesmo nos treinamentos, antigamente a gente fazia, né, uma imersão de treinamento de 24 horas, isso não é mais legal. O ideal é a gente quebrar a teoria com a prática, né? E aí, algo que a gente faz muito nos treinamentos Venda Mais, que funciona bastante, é a exposição desses profissionais com a realidade, né? Então, tanto no atendimento com o cliente, quanto numa simulação de vendas. A gente trabalha muito o que a gente chama de laboratório de vendas. Então, a gente cria cases de situações reais de clientes que a gente tem na empresa, e aí leva esse vendedor para ele fazer simulação e resolver esses cases, para que ali a liderança, ou o treinador, ou o RH que está fazendo o onboarding, possa ali ir trazendo esses insights de, olha, isso não funciona, isso tem que melhorar, né, essa forma tem que ser diferente, trazer ali o processo de feedback. Mas é contínuo, né? É por isso que a gente fala tanto do conceito da escola de vendas, né? Não é uma ação só. E também outra coisa, não é só fazer um onboarding e depois esquecer, né? Colocar lá o vendedor também e nunca mais fazer um acompanhamento com ele. Não, é contínuo. É para sempre, né? Até porque esse conceito de aprender, de reaprender, ele é contínuo também. Então, é muito a exposição com a realidade, né? Acho que uma outra coisa que a gente fala e faz bastante também é o acompanhamento das lideranças com os vendedores em campo, seja na loja, seja na visita, né? Porque esse é o momento do líder também ajudar a trazer esses insights e ajudar o vendedor a ter uma autopercepção do desempenho dele, de como ele está fazendo, do que ele tem que mudar, do que ele tem que fazer diferente. Perfeito. Vamos acompanhar, então, a linha, já falar do segundo tema, que era de liderança, né? Já naturalmente ele foi surgindo, veio, né? Então, você vê que todas as coisas que a gente falou imediatamente estão vinculadas diretamente à figura do líder, do gestor ou da gestora. E você colocou isso como teu segundo ponto, a importância de treinar líderes e de colocar isso como uma prioridade dentro da empresa. Desenvolva, então, um pouquinho o assunto agora. Você citou, né, a ATD, né, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento Americana, né, Raul? E a gente tem aqui no Brasil a BTD, né, que é a Associação Brasileira
que publica todos os anos a pesquisa sobre como estão as ações de treinamento nas empresas brasileiras. E a gente acompanha também, obviamente, essa pesquisa para ir guiando um pouco das nossas ações com os nossos clientes, e a gente vê um aumento muito crescente, assim, todos os anos nessa transferência, né, de uma maior parte do bolo ali do que vai ser investido em treinamento, né, pela empresa, com foco nas lideranças. Então, na última pesquisa mais recente, mostrou que as empresas brasileiras vão dedicar 51% do budget, do orçamento delas, de treinamento para cargos de liderança. E quando os nossos clientes nos procuram também e falam, e aí, por onde eu começo? Né? Ou como eu faço? Ou se eu tiver que escolher. A nossa recomendação, né, depois de entender ali a necessidade do cliente, mas normalmente acaba sendo invista mais nos líderes. Né? Porque a gente tem, primeiro, um turnover menor em cargos de liderança do que em cargos mais operacionais. Então, significa que o retorno que você vai ter ali vai ser maior, porque esse profissional vai ficar com você por mais tempo. Segundo, o líder ele é um profissional com mais maturidade, com mais experiência, com mais conexão com a estratégia, com a cultura da empresa. Então, ele tem condição de influenciar mais as pessoas. Né? Então, a gente defende muito, e o Marcelo começou falando disso, né? O tempo que você não treina é o tempo que você vai perder corrigindo falhas da equipe. Né? E a gente fala muito que, para contribuir com isso, o líder ele tem que ter essa visão de ser um treinador. Né? O tempo todo, o líder ele precisa desenvolver a equipe dele. Mas para ele desenvolver a equipe dele, ele precisa ser desenvolvido também. Então, por isso, esse investimento tão grande no treinamento das lideranças. E aí, quando a gente fala em treinar lideranças, né, muita gente me pergunta, mas, claro, vou treinar o líder para ser um bom gerente comercial, para ser um bom gestor de pessoas. Sim, mas também para saber mais sobre vendas, mas também para entender o processo da venda. Né? Eu ainda escuto perguntas, às vezes, né? No treinamento de vendas o meu líder não precisa participar, né? Ou, eu não preciso ir, né? Porque eu já sei. E a resposta é sempre, não, participe. Mesmo que você ache que já sabe tudo, é importante você estar lá para entender o que a tua equipe vai estar aprendendo, trabalhando, para compartilhar ali e depois dar continuidade em relação a isso no dia a dia, né? Já que treinamento não é evento, é um processo. A gente tem muita história para contar sobre isso. Marcelo, você vê isso provavelmente quase todo dia, quando, né, você está à frente de toda a equipe de consultoria, das mentorias que faz. A diferença que faz ter um líder quando participa dos treinamentos e quando ele ou ela mesmo está realmente investindo na sua capacitação. Fala um pouquinho sobre isso também. O líder que se esquiva do treinamento, o líder que foge do treinamento, ele está completamente... A equipe fica completamente desengajada. Isso é lamentável. Você já passou por isso 1 milhão de vezes também, né? A gente vai numa empresa dar palestra, a gente sabe a diferença que faz o líder dentro da sala. E a gente sabe a diferença que faz o líder que sai no começo da palestra e volta no final da palestra. Isso é muito ruim, porque dá um sinal para a equipe que treinar não é importante, que desenvolver não é importante. Então, assim, ou isso é uma cultura e o líder demonstra a cultura, porque cultura só é cultura se as pessoas compartilharem essa cultura e ou o líder participa junto, ou o líder faz junto, ou está completamente fora e está sinalizando algo para a equipe que não tem. A gente sinaliza com atitude, e a atitude do líder deve ser participar de todos os treinamentos, estar junto ali. E muitas vezes ele fala, cara, eu tenho coisa mais importante para resolver. De verdade, eu não sei o que é mais importante do que você desenvolver seu time. É claro que estratégia é muito importante, e uma das funções do líder é cuidar da estratégia, mas quem vai fazer a estratégia acontecer é seu time. Se você não focar em desenvolver, isso não vai acontecer. Eu vejo nas empresas, às vezes, vamos treinamento de liderança. Vamos contratar alguém para fazer treinamento de liderança. Cara, o RH contrata e o líder nem vai interagir com essa pessoa. Sabe, é muito ruim isso. Isso dá sinais muito, muito complicados, né? E daí começa assim, quando é o treinamento de liderança? No sábado. E o líder não aparece no treinamento no sábado. Pronto, né? Isso tudo vai cair por água abaixo e a coisa não vai funcionar de jeito nenhum. Então é isso. E eu gosto muito dessa história que a Karen está falando, porque é o líder que treina. Assim, se você acredita que o líder é um treinador e um desenvolvedor, a primeira coisa que tem que ser capacitada dele. O restante vai acontecer com muito mais naturalidade se o líder estiver pronto para participar desse processo e para entender esse processo de desenvolvimento. Até porque se a postura do líder é de ser treinador e desenvolvedor de pessoas, nem que seja por curiosidade, para ver o que está sendo feito, né? Aprende alguma coisa, está vindo a melhor equipe de treinamento de vendas do Brasil, vai lá, conversa, veja alguma coisa. Eu tenho 2 casos muito interessantes, que inclusive porque os treinamentos são... Né, abrem os olhos do líder, porque surgem coisas que às vezes estão embaixo, ele nem sabia. Então, 2 casos rápidos. Uma vez eu estava fazendo um trabalho de reativação de clientes inativos. E aí, um pessoal estava falando uma coisa, eu comecei a ver que estava confuso, eu falei, espera aí. Vamos começar pelo começo. Como definimos um cliente inativo?
certo? E eu falei, só para todo mundo usar o mesmo, certo, critério, vamos pegar tempo sem compra, ok? Quanto tempo o cliente não compra, vamos definir. Aí, eu me lembro que estavam 5 mesas, era uma equipe bem alta, assim, do tipo, todo mundo agrônomo, todo mundo power, assim, do tipo bom, entendeu? E 4 ou 5 pessoas por mesa. E aí, então, eu me lembro que 2 mesas falaram 3 meses sem compra, 2 mesas falaram até 6 meses sem compra, uma mesa falou mais de 1 ano sem compra. É a mesma equipe, a mesma empresa, vendendo os mesmos produtos, tudo igual, cada um tinha critérios diferentes, e eu me lembro que o diretor levantou e deu um tapa na mesa e disse, isso é um absurdo, 1 ano sem compra, isso aí não é cliente inativo, isso é cliente abandonado. Né? E aí eu fiquei olhando e dizendo, cara, isso aqui está acontecendo todo dia, certo? Porque podemos ter uma outra discussão sobre processo, metodologia de vendas, né? Mas aquilo estava acontecendo, o cara não sabia, o treinamento trouxe isso à tona. Teve uma outra vez que a gente estava fazendo, eu faço uma fórmula que é valor igual a benefício menos custo, eu digo, tem 3 tipos de cliente aqui, se você olhar, a fórmula é simples, mas tem clientes que estão comprando valor, tem clientes que estão só o benefício, não estão muito interessados em preço, e tem clientes que só querem saber custo, então é preço. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lista das perguntas mais comuns que cada um desses 3 clientes faz. Aí os caras fizeram uma lista, certo? E aí eu disse, qual é a pergunta mais difícil de responder em cada uma dessas áreas? Certo? Aí os caras começaram a dizer essa aqui, e a gente escolheu uma pergunta para valor, uma para benefício e uma para custo. E eu falei, ok, vamos responder essa pergunta. Todo mundo se olhando, dizendo, cara, a gente não sabe responder essa pergunta. Eu falei, cara, como é que você vai entrar numa negociação se você não sabe responder essa pergunta? Eram perguntas que os clientes fariam numa situação dessas. Ninguém sabia responder. Eu falei, quem na empresa sabe responder essa pergunta? Não era equipe de vendas, eram caras que eram técnicos, eram fora e que viam responder, certo? E aí o diretor veio falar comigo e disse, Raul, a gente todos os dias nós falamos sobre isso, todos os dias. E aqui no treinamento isso apareceu. Por quê? Porque a gente sabe conduzir de uma forma que esses assuntos depois são trabalhados, e eu acho muito legal quando isso é feito de maneira positiva, porque senão fica escondido, as pessoas com medo de falar, com medo de opinar, aí vai parecer que eu não sei, que eu sou incompetente. Aqui não, você faz o assunto vir borbulhando, a própria equipe se organiza e traz, e depois replica isso, né? E, Karen, você tem muitos casos disso, onde a gente faz um trabalho, por exemplo, piloto, e depois espalha para outras unidades, e parece que os caras, nossa, vocês conhecem a gente, vocês falam a nossa língua, você, né? Claro, porque, né, você realmente modelou de acordo com a realidade das pessoas, mas precisa trazer esse assunto à tona, e quando o líder participa, muito melhor. A gente costuma abrir os nossos treinamentos falando justamente desse conceito de laboratório, né, Raul? Treinamento é um laboratório, é um ambiente seguro, é um momento que você tem ali para errar, para trazer suas dúvidas, para testar uma técnica nova, um jeito diferente para falar com o teu cliente, ali é o momento. Então, isso abre muito esse espaço para o grupo ali se sentir confortável e trazer tudo que ele pensa. E aí geram essas dúvidas aí, né? Várias situações de classificação de clientes, como lidar em determinadas situações, né? Já a gente faz exercícios de, às vezes até com missão, valores da empresa, diferenciais, né? Quais são os nossos diferenciais, né? Esquece preço. Sai completamente diferente, né? Isso tudo acontece ali no treinamento. E eu acho muito interessante que você diz, ok, como você responde quando o cliente fala que está caro? Por exemplo, uma objeção normal, coisa mais básica do mundo. Aí você tem 30 pessoas na sala e tem 28 respostas diferentes. Você fala, não pode acontecer isso. Tipo, a empresa não tem um jeito de vender, certo? Então, de todas essas 28, eu tenho certeza absoluta que 1 ou 2 são melhores do que todas. O resto, vamos lapidar, vamos trabalhar isso. O que acontece quando o cliente está comprando A, mas não compra B? E poderia comprar B. Como que você lida com isso? Como que você fala? Como que você apresenta? 28 jeitos diferentes de fazer. Não, vamos falar sobre isso, né? Traz à tona. Eu acho muito legal, porque está baseado na prática. O pessoal, às vezes, acha que tem uma visão meio teórica, conceitual, assim, do que o treinamento vai falar. Não, o nosso aqui, tipo, pega aí. Tanto que, às vezes, assim, abre teu CRM. Certo? Tipo assim, galera, assim, meu Deus, você não estava preparado para... meu amigo, vem cá, vamos falar sobre isso. Isso que é legal. Posso só acrescentar mais um ponto em relação à liderança que eu acho bem pertinente, que é o seguinte... De maneira geral, Raul e Caetano sabem muito bem disso, né? A gente tem uma cultura também ainda de que muitos líderes recebem esse cargo nas empresas, né? Mas não estão preparados ainda para serem líderes, né? Muitos são muito bons, muitos inclusive são ótimos vendedores que se tornam líderes do dia para a noite sem preparação.
Então, esse é um outro motivo aí que eu acrescento para que as empresas também destinem uma boa parte do seu investimento em treinamento para as lideranças, né? Porque imagina a confusão que você cria quando você pega um excelente vendedor, transforma ele em líder. Você perde um excelente vendedor, né? Você não ganha um bom líder e você ainda gera um problema naquele grupo ali que vai ser liderado por uma pessoa que não está preparada, né? Então, investir no treinamento das lideranças é fundamental. A gente sente muito isso porque, enfim, nos nossos projetos, né, além dos treinamentos, a gente tem uma série de outras formas de desenvolver os líderes. Mentoria, por exemplo, né, uma coisa que a gente faz em muitos dos nossos clientes, a gente acompanha mensalmente líderes comerciais com os seus desafios ali no dia a dia. E como a gente percebe que falta base ainda, formação para os líderes na gestão comercial, né? Então, líderes que não conseguem dar feedback, que não conseguem treinar, que não conseguem pensar na estratégia, que não conseguem fazer um planejamento, que não sabem nem o ponto de partida. Eles sabiam vender, mas eles não sabem necessariamente ajudar a sua equipe a vender mais. Então, essa é uma das principais dores que a gente sente também nos nossos processos de mentoria com os líderes. E aí, o treinamento ele vem para apoiar, para trazer base, para trazer ferramenta, né? E na mentoria, por exemplo, é o momento em que a gente trabalha ali individualmente, né? Cada caso, para que eles consigam desenvolver melhor. E uma outra questão também, né, é que muitos líderes também foram liderados por maus líderes, né? Então, aquela coisa de recebia feedback daquele jeito, né, o famoso feedback, né? E agora, eu sou líder, como que eu faço feedback? Eu não tenho a menor ideia, porque a minha experiência com feedback é péssima, né? Então, a gente precisa fazer todo um trabalho de treinar, de ressignificar e de ajudar esses líderes a fazerem um trabalho diferente quando assumem seus cargos de liderança. Marcelo? Eu tinha falado com a Karen, né, sobre como é que faz para mudar a cultura, né, para trabalhar a cultura. E eu fiquei pensando aqui se eu tinha algum caso para contar bem sucedido disso. Participei de uma convenção de vendas já tem um ano, aqui em Florianópolis. Tinha muita gente nova na empresa, ela tinha sido adquirida por um outro grupo e eles tinham lá os 5 valores chaves da empresa. E a equipe foi, e assim, cara, não é assim em 15 minutos. A minha palestra foi no começo da tarde, a manhã inteira foi a equipe falando, grupos da equipe falando sobre os principais valores da empresa. Então, um grupo ia lá, tinha meia hora para falar sobre transparência. E aí contava case de transparência, contava não sei o quê, contava exemplos de transparência. Aí vinha uma outra equipe falar sobre um outro, eu não vou lembrar agora quais eram os. E aí cada uma veio falando sobre cada um dos pontos. Você já imaginou o que significa para uma equipe nova, num grupo novo, quando o time vai lá falando do que realmente eles acreditam? Isso é uma transformação de cultura da organização. Então, aquilo podia estar gravado e aquilo podia ser passado para um novo colaborador que começa a trabalhar naquela empresa. Então, essa coisa de ter algum momento mais de imersão na cultura nova, para a minha visão é super importante, porque eu vejo que as empresas elas chegam, treinam, fala de diferencial, mal e mal fala de diferencial, constrói muito pouco lúdico na cabeça das pessoas e já põe a pessoa na operação. Só que a operação sem a ludicidade, sem a pessoa entender exatamente onde ela está entrando, quais são os diferenciais, quais são os valores, é muito ruim, porque lá na frente ela vai ter muita dificuldade para reproduzir isso. Então, eu queria compartilhar esse caso, porque eu acho que foi um caso super bem sucedido. E a gente vive, né, em convenção de vendas, e eu nunca tinha visto isso. Sabe, eu já tinha visto falar de valores, assim, o diretor ia lá na frente, falava os 5 valores da empresa, a turma repetia os valores, mas passar uma manhã inteira com a equipe falando os valores, com uma apresentação muito bacana, cara, isso eu nunca tinha visto. Então, são maneiras de comunicar para o grupo o que realmente aquela empresa acredita, e eu acho que esses rituais são extremamente válidos. Karen, você está se mexendo aí, quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho que essa tem sido uma forma bem interessante também, né? As empresas normalmente pensam sempre, né, em trazer gente de fora, em, né, os especialistas. Isso é super importante, né? A gente vai muito nas convenções e tá lá, mas a gente gosta muito de trabalhar com os recursos de dentro da empresa também, né? Como esse exemplo do Caetano trouxe. Por quê? Quando você coloca os seus colaboradores para falar, é interessante porque essas pessoas vão falar a mesma língua do grupo, né? E às vezes a gente fica aqui, o presidente fala, o líder fala, a consultoria fala, numa linguagem bonita, pomposa, mas não fala a palavra que conecta com aquele time, né? E aí quando você faz isso, né, Caetano, você trouxe o exemplo,
aquelas pessoas vão falar muito parecido com aquele grupo que está ali ouvindo. E, às vezes, uma coisa que não tinha, né, ainda conectado, vai conectar ali. E eu ia acrescentar, quando você me perguntou, Caetano, acabei esquecendo, né, mas empresas que lidam melhor com erro, com tentativa, com acerto, elas costumam ser ambientes que promovem mais essa mudança de cultura, que promovem mais a flexibilidade nas pessoas para mudar mindset, para tentar, para ir lá, fazer diferente, para arriscar mais, né? Então, acho que esse é um insight que vale a pena contribuir também. Como que a tua empresa, como que você, líder, lida quando a tua equipe erra? Porque se você pune, corrige, briga, eles vão continuar fazendo sempre do mesmo jeito que eles já sabem para evitar o erro, né? Se você lida de maneira mais positiva, certamente você vai ter tentativas melhores aí de acertos. Você vê que eu tenho falado muito de ambiente propício, certo? Então, você criar um ambiente propício para alguma coisa, e vem do livro Hábitos Atômicos, lá do James Clear, que ele fala, cria um ambiente propício para o que você quer, porque aí a coisa naturalmente começa a acontecer. E no ambiente propício para o aprendizado, não implementar, não experimentar, não testar é que é o problema. Isso seria mal visto, dizendo, espera aí, você sabia que tinha uma coisa melhor para fazer e não fez? Isso seria mal visto. Numa empresa que é toda quadrada, fechada, onde a pessoa, se arriscar e fizer alguma coisa diferente, pode levar uma bronca, aí não é, né, o ambiente propício a que continue sendo sempre a mesma coisa. Inclusive, uma das coisas que depois a gente pode falar, porque eu vejo isso em vendas, que é o seguinte, eu tenho um treinamento que tem que estar alinhado com o ambiente. O ambiente vai ganhar, né? Aquela história de que a cultura da empresa come estratégia no café da manhã, certo? Tipo, né? Não adianta, então. E é muito comum, e acho que a gente sente isso na pele, cara, e você pode falar agora, especificamente já entrando na área de vendas, quando nos pedem para treinar uma coisa, mas isso não está alinhado, porque a liderança não está participando do treinamento e a cultura da empresa, na verdade, o pessoal está tentando usar o treinamento como mudança de alguma coisa, mas só está dizendo que a equipe precisa mudar, sem que todo o resto mude, certo? Eu sinto isso o tempo inteiro, por exemplo, na alta performance em vendas, no JEC, em todo certo, a gente vê o tempo inteiro isso acontecendo, que é a terceirização da responsabilidade da mudança, sem assimilar uma parte disso e dizer que se eu não mudar, nunca que a cultura vai mudar, as regras não vão mudar. Então, aquela história de dizer, pô, não quero que a minha equipe dá muito desconto. Exemplo típico, minha equipe dá muito desconto. Karen, vem cá, aqui. Você consegue treinar minha equipe para não dar desconto? Claro que eu consigo. Aí, na primeira reunião que tem, o vendedor vai lá, fala para o gerente, o gerente libera o desconto, e aí não casa, certo? As coisas. Então, vamos falar de duas coisas aqui. Primeiro, que eu acho que é essa questão de treinamento e mudança de cultura, que, né, do ambiente, né, o Marcelo trouxe o assunto, eu acho super importante, e depois isso especificamente na área de vendas. O que você está vendo em relação a isso? Eu tenho uma frase inicial sempre, né, que eu tenho que dizer que treinamento não é milagre, né? Então, não adianta a gente achar que vai treinar e as pessoas vão fazer se o ambiente não ajuda, não reforça tudo isso, né? Então, exemplo típico também. Esses dias estava conversando com um diretor comercial e ele falou, Karen, preciso treinar a gestão de carteira de clientes. Falei, bacana. Então, me conte um pouquinho sobre como é a gestão da carteira de clientes na sua empresa. Ele falou, não temos. Falei, uau. Então, como que está isso, né? Como que é a categorização dos clientes? Não temos. Falei, ok. Curva ABC, sei lá, não temos. Falei, bom, então espere. Então, a gente não vai conseguir treinar a gestão da carteira de clientes ainda na sua empresa, porque não adianta a gente ir lá fazer um treinamento, explicar a importância, falar do conceito, da ferramenta, da técnica, se isso não existe, se não tem um modelo, se não tem um processo na sua empresa, né? O sinal está errado. Então, a gente pode falar sobre iniciar uma mudança de comportamento, mas se vocês não fizerem isso estrategicamente dentro da empresa, vai ser perda de tempo, né? Então, isso tem muito a ver com o conceito que a gente fala da escola de vendas, né, Raul? Que tudo precisa estar alinhado, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, não adianta você ir lá fazer um treinamento falando sobre como fazer a venda, sobre gestão da carteira de clientes, sobre não dar desconto, se você vai na convenção e lança uma campanha com desconto para o cliente, né? Se você não tem uma forma de fazer a gestão da carteira, então isso não funciona. E tudo está muito integrado, né? É por isso que o líder tem que participar do treinamento, para dar esse reforço, para entender, para fazer o acompanhamento depois, né? Para não chegar o vendedor lá e falar assim, olha, né, aprendi aqui uma técnica nova, o spin selling, né, por exemplo, né? Então agora eu vou fazer uma sequência de perguntas e o líder fala, não precisa, isso não, vai direto ao ponto, né? Vai estar desconectado. Né? Eu digo o seguinte, quem é de RH aí que está acompanhando a gente vai entender bem o que eu estou falando.
Você pode desenhar o melhor treinamento de vendas do mundo, contratar a melhor consultoria, pensar em todo o processo. Se a liderança e a cultura da empresa e toda a estratégia não estiver alinhada, a gente perde todo esse investimento em menos de 1 minuto. Com uma simples frase do líder que é: vai ter treinamento? Pronto, acabou, esquece. Né? Então, esse desalinhamento que às vezes pode estar na cultura, na estratégia, na falta de processo ou na postura do líder é muito prejudicial. E aí não adianta, não tem milagre que resolva, não tem treinamento que resolva. Então, a gente precisa desse processo, né, da cultura de treinamento, da escola de vendas, de tudo acompanhando. Né? Treinamento é mudança de hábito, é fazer diferente. Confortável é não mudar o hábito, é continuar fazendo sempre como você fez, seguir a tua rotina. Então, quando vem um treinamento e fala para você fazer de uma forma, né, de um processo, gestão da carteira, não dar desconto, enfim, vem outro treinamento e fala uma coisa contrária, ou vem teu líder e libera o desconto, ou a cultura fala outra coisa, o que o vendedor automaticamente, consciente ou inconscientemente pensa? Que bagunça nessa empresa, um fala uma coisa, o outro fala outra, quer saber? Vou continuar fazendo aqui do meu jeito, que dá muito mais certo. Esquece essa balela toda que eles estão falando aí. Então, essa conexão da cultura, da estratégia, né, do conceito de escola de vendas que a gente defende, que tudo está muito alinhado, né? Meta, treinamento, convenção, discurso da liderança, isso é fundamental para que as pessoas consigam desaprender, mudar hábito, fazer diferente, praticar os processos que a gente está trabalhando ali no treinamento, né? Então, especificamente de treinamento de vendas, o que você está vendo para 2023? O que o pessoal está pedindo? O que você está recomendando que seja treinado? Então, você falou muito de mudança, né? A gente falou de liderança, de um monte de coisas, mas para a equipe de vendas, hoje, onde que está pegando e onde que a Venda Mais está ajudando a desenvolver esses times? São 2 pontos principais que eu acho importante a gente trazer aqui de maneira mais rápida, né? E depois a gente aprofunda nos próximos podcasts aí. O primeiro é essa atenção para as power skills, né? As atitudes, a parte comportamental, né? Porque a gente observa as empresas querendo treinar tanto a técnica, né? E o que a gente observa é que, na verdade, o problema não é exatamente a técnica, é a questão comportamental, né? Como as pessoas lidam com as suas emoções, com as emoções dos outros. Então, por exemplo, nos nossos treinamentos na Venda Mais, a gente está olhando sempre para essa tríade, né? Aqui, conhecimento, habilidade e atitude. Não adianta eu treinar só uma técnica para não dar desconto, uma técnica para reverter a objeção. Se a gente não treinar a parte comportamental, se a gente não treinar a percepção das pessoas, se a gente não ajudar as pessoas a entenderem, né, melhor ali seus sentimentos, suas emoções e as dos clientes, né, a gente não vai conseguir aplicar a técnica, né? Então, a gente está sempre olhando para esse tripé, assim, nos nossos treinamentos. E o que a gente percebe, né, é que, de novo, né, depois de pandemia, depois de tudo que a gente passou, cada vez mais os nossos clientes querem ser atendidos por seres humanos, né, por pessoas de verdade, por quem está ali presente na tua frente. Então, não adianta só saber aplicar uma técnica, você precisa se conectar com as pessoas. Aconteceu recentemente, a gente foi fazer um treinamento para um cliente nosso, e o treinamento era só à tarde, né? Então, as pessoas estavam se deslocando de manhã para chegar no local do treinamento na hora do almoço e treinar à tarde. Ao se deslocar da cidade deles para a cidade que aconteceu o treinamento, aconteceu um acidente de carro com 5 pessoas que estavam indo para o treinamento. Olha que complicado. Tem 5 pessoas da empresa indo para um treinamento, sofrem um acidente de carro, todo mundo fica sabendo, né? E aí chegam no treinamento. E aí você vai começar a falar de técnica, você vai falar, não, né? A gente tem que olhar para as pessoas. A gente faz muito nos nossos treinamentos o que a gente chama de check-up emocional, né? Que é assim, como que você está? O que você está sentindo? Né? Como que o que você está sentindo hoje vai impactar na sua aprendizagem aqui, no que você vai levar depois para você, né? E aí as pessoas tiveram que falar um pouco sobre isso, elas precisavam falar do medo, da tensão, né, da dor do acidente de carro. Foi tudo bem, não teve nada grave, né? Mas teve um caos ali, né? Teve um susto ali, para depois falar de todo o resto. Agora, pensa no teu cliente, é a mesma coisa. Como que ele chega numa ligação com você? Como que ele chega na tua empresa? Como que quando você chega na empresa, como que ele tá? O que aconteceu com ele antes? Não adianta você querer já ir falando ali do teu portfólio, da tua solução, né? Você precisa entender antes, se conectar antes, né? Então, esse é um ponto principal que a gente tem trabalhado bastante, né? Olhe mais para as questões. Tem um livro que eu gosto muito, né? Que é o Permissão para Sentir, né? Que fala muito sobre
o quanto que nós fomos treinados para não sentir, para não falar de sentimento, para não falar de emoção, para ir sempre para o conhecimento, para a parte técnica, né? E isso vem mudando muito. Então, vamos falar mais de emoção, vamos acessar mais, vamos lidar com isso. Porque muitas vezes eu não aprendo uma técnica nova, eu não pratico uma técnica nova, não porque eu não sei fazer, não porque eu não quero fazer, mas porque tem outras coisas envolvidas que me impedem ali de conseguir fazer, né? Então, a gente tem trabalhado muito isso e visto muito isso nos treinamentos, né? E as empresas também pedindo muito isso, né? Saúde mental é um dos, né, top temas ali também de todas as ações que a gente vê em treinamento, convenções, eventos e congressos, né? Por conta de tudo que a gente vem vivendo aí também. Eu acho que acaba sendo até meio terapêutico, porque depois de um treinamento desses, as pessoas acham que dizem, nossa, aprendi mais sobre mim mesmo, ou sobre mim mesma, do que... Não é só vendas que a gente está falando, né? É uma inteligência emocional de verdade, de uma maneira assim mais ampla. A pessoa aplica na vida dela, em casa. É muito legal ver testemunhais em relação a isso. Cara, ele está falando de humanização do processo, né? Do ser humano ali no atendimento. Para mim, esse negócio da humanização é um grande mote hoje de capacitação das pessoas, né? Primeiro, pelo nível de exigência que elas estão, né? Se elas não se sentirem humanamente valorizadas, elas vão embora. Elas vão embora mesmo. Então, assim, eu humanizo minha equipe dentro de um ambiente mais humanizado, para que ela tenha uma relação mais humanizada com o cliente, ou seja, entendendo as necessidades do cliente, ouvindo o cliente com calma, enfim, prestando um serviço humanizado para o cliente, para que ela consiga, assim, melhores resultados, né? Então, acho que essa equação ela precisa ser muito bem pensada nas empresas, porque eu vejo que às vezes a empresa quer humanizar o atendimento ao cliente, mas não humaniza a sua equipe, mas não humaniza a relação interna dentro da estrutura. Então, isso é muito ruim. E a gente não foi treinado para isso, de verdade. Assim, a galera com mais de 40, 50 anos vem de um outro perfil de educação. E todo mundo tem que reaprender. Eu acho que volta lá no começo da conversa de hoje, né? Que ninguém foi treinado para olhar para suas emoções, ninguém foi treinado para debater isso em público. Sempre foi algo super difícil de ter esse tipo de debate em público. E isso requer ferramentas, né? E essas ferramentas, na minha visão, dificilmente surgem lá dentro da empresa, elas precisam ser trazidas, né? Então, assim, claro que vendendo o nosso peixe, mas qualquer outra empresa de consultoria que tem uma visão humanizada pode trazer essas ferramentas para dentro, porque às vezes é o jeito que você abre uma reunião, às vezes é a dinâmica que você faz a abertura de uma reunião, numa reunião de resultado, por exemplo, você pode começar uma reunião de resultado, vai lá, abre o gráfico, põe lá na frente, faz a apresentação, ou você pode começar a reunião de resultado de uma maneira humanizada, né? É mais difícil começar de uma maneira humanizada? Infelizmente porque o natural da gente não é fazer isso. Mas eu acho que a gente precisa começar a trazer isso para dentro das organizações, porque, sem dúvida nenhuma, hoje a gente vive uma epidemia, né, de pessoas abandonando o trabalho, pessoas pedindo demissão, assim, uma epidemia mundial disso, né, pessoas procurando o seu propósito mesmo, e isso só acontece com humanização. Então, a gente tem que usar ferramentas para isso, tem que ler sobre isso, tem que estudar sobre isso, ou tem que trazer essa inteligência de fora, porque às vezes não tem como criar isso internamente, é muito difícil. E a gente trouxe, eu me lembro, a gente trouxe o Paul Spiegelman, né, do Small Giants, e a gente traduziu e lançou um livro dele no Brasil, que era Por que Todos Estão Sorrindo, que era justamente sobre isso, que ele falava que o cliente vinha em segundo lugar. Se você quer, ele falava uma coisa que ele colocava bem assim, eu vou falar uma coisa engraçada, mas você vai entender. Se você quer que o cliente esteja em primeiro lugar, você precisa colocar ele em segundo lugar. Porque em primeiro lugar vem a tua equipe. Não existe cliente em primeiro lugar se você não tratar bem a tua equipe. O livro todo era sobre isso. O Frederick Reichheld, quando escreveu Estratégias da Lealdade, depois ele, né, o criador do NPS, os livros antes eram sempre sobre lealdade. E ele tinha, eu me lembro que um dos capítulos do Estratégia da Lealdade era só lealdade interna. Como é que você tem engajamento interno para você fazer com que a equipe queira atender bem? Então não existe... eu quero humanizar o relacionamento com clientes, mas o meu dentro é um moedor de carne. Não existe isso. Eu não coloco a máscara da humanização de clientes e dentro tipo, é o contrário, é um horror, é um inferno. Isso tem que estar muito ligado. E uma das coisas que eu acho que pouca gente fala, mas que eu acho que é super importante reforçar, quando o Neil Rackham criou o Spin Selling, ele estava, na época, imerso numa cultura do hard sell americano, onde eu vou te ensinar a
manipular o cliente. Basicamente era essa escola que estava na época. Era hard sell forte, então é como lidar com objeções, sabe? Tipo, se o cliente falar isso aqui, você responde isso aqui e tal, não sei o que, E aí, então, era um negócio muito de conduzir, sabe? Tipo, esforçado. E não aceitar, não aceito não, aquelas coisas de filme. E o Neil Rackham, que é psicólogo, veio com uma abordagem completamente diferente e aí ele embasou, né, fazendo o estudo que ele fez. E se você olhar para ver, quando ele cria o spin e começa a fazer perguntas, e ele diz, presta atenção nas respostas, e aí conduz... Ele, no fundo, o que ele estava fazendo era humanizando um processo que estava totalmente desumanizado, né? Tanto que depois, quando evolui isso vai para a venda desafiadora, um dos grandes problemas de quem vai fazer, né, Challenger é você se posicionar de forma arrogante, porque você desconecta emocionalmente ao você desafiar teu cliente, né, e questionar algumas coisas, você desconecta emocionalmente. Então, o próprio pessoal do Challenger Sale fala muito sobre a importância de ter inteligência emocional no próprio, né? Então, você veja que quanto mais avançada a técnica, mais ela envolve a questão emocional também. E tem que ter essa conexão que permite que o cliente abra, exponha e que eu possa, né, tipo, então, respeitosamente, então, dar a minha opinião também, termos uma conversa franca, aberta. Eu quero te ajudar, então, eu preciso, né? Então, tem que ter isso. Essa troca é muito legal e todo mundo fica falando no spin selling como venda consultiva e só sobre isso, mas para mim o que ele fez foi uma ruptura, certo? Do tipo do modelo que para mim sempre foi manipulador. A gente na Venda Mais nunca se sentiu confortável com aquilo, né? Se você pegar as Venda Mais de 1900 e bolinha, nunca a gente falou sobre isso. A gente sabe, eu sempre falava sobre isso. Nós conhecemos todas as técnicas, optamos por não usá-las porque a gente acha que elas são de curto prazo, elas são imediatistas, né? Muito do que tem no marketing online, por exemplo, é essa forma manipuladora, certo? De você falar algumas coisas que você sabe que você vai induzir as pessoas a comprar e depois você vê se a pessoa vai recomprar. Para nós, de verdade mesmo, a gente quer testemunhal, a gente quer cliente satisfeito, a gente quer indicação, a gente quer recompra. Esses são sinais de sucesso para nós. E essa questão de humanizar, eu vejo o tempo inteiro dizendo, tá difícil de achar vendedor. Eu falei, mas por que você perde vendedores? Por que você está perdendo vendedores? Você vai ver muitas vezes porque a liderança claramente está precisando reposicionar algumas coisas. Você falou, os dois, quais são os tópicos principais que estão treinando, a gente está mais treinando em vendas? E é o próximo tópico que a gente separou ali de tendência, que é justamente a venda por propósito, né? Então, é justamente isso, né? Porque daí essa questão da humanização, de você entender suas emoções, e volta tudo no começo, né? Reaprender a lidar com emoções, acessar tua mochila, acessar a mochila dos outros, ser mais humanizado, lidar com as emoções, e está super conectado com o segundo tópico que a gente está vendo muito forte ser trazido nos treinamentos de vendas, que é a venda por propósito, que não é a reinvenção da roda, não é nada bombástico e diferente, né? Mas é só o entendimento do que é realmente vender, né? Que é ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões no momento certo para elas, né? Do que elas necessitam. Então, esse é o segundo tópico que a gente tem treinado e vai continuar sendo uma forte tendência agora em 2023, que é a venda por propósito, né? Então, é você ir por essa linha que nós sempre defendemos, né, na Venda Mais, desde sempre, né? Não empurra nada, né? Não força nada, entende para atender melhor, para vender, para ter testemunhal, para ter recompra, para ter indicação, né? Então, é muito conectado com isso, né? E aí, por exemplo, a gente tem treinado, né, o conceito da venda por propósito em vários clientes nossos, né? E aí está tudo muito conectado, que é justamente essa questão das emoções. Então, por exemplo, quando um exercício que a gente faz, que é muito legal quando a gente vai treinar a venda por propósito, é treinar o mapa da empatia, né? E aí, por exemplo, e aí tem várias formas de utilizar o mapa da empatia, e empatia também é uma palavra que está na moda, né? Tem que ter empatia, que é facílimo de falar, né? Mas como que você faz isso de verdade, né? Com um cliente que você às vezes não conhece, não gosta, não entende, né, não se conecta, como que você faz para ter empatia? Então, por exemplo, a gente faz esse exercício que é muito bacana, a gente constrói, né, um mapa da empatia ali com os vendedores dos clientes mais desafiadores. E aí eles dão nome para o cliente, idade, como que esse cliente se comporta, que programa de TV que ele assiste, que rede social que ele segue, né, enfim, cria todo o contexto ali daquela persona realmente. E aí a gente vai justamente nas emoções, né? O que você sente por esse tipo de pessoa? E vem nojo, vem raiva, vem inveja, vem ódio,
E a gente fala, uau, e ele é teu cliente? E como que você vende para ele? E como que você tem empatia com ele? Como que você se conecta? Percebe? Você pode usar a melhor técnica de reversão de objeção do mundo. Você não vai conseguir se você não lidar com essas questões. E aí, você falando de spin, então a gente trabalha muito spin selling, né? Challenger Sales também, mas spin selling também, vou usar o exemplo aqui. E aí, por exemplo, a gente vai fazer uma simulação de vendas, um laboratório de vendas, que é o que a gente faz nos nossos treinamentos, usando esses perfis aí que os vendedores criaram. E aí eles vão aplicar spin selling. E aí, perfeita a tua análise, né, do Neil Hackham, usando, né, a questão ali das emoções com o spin selling. E a gente vai falar assim, beleza, vamos pensar nas perguntas do spin, né? Situação, implicação, problema, ganho lá. Que tipo de sentimento que a gente está querendo gerar naquela pessoa, né? Quando a gente faz esse tipo de pergunta? O que a gente ganha ao gerar esse sentimento e ajuda essa pessoa a entender, a perceber o que ela precisa, a tomar uma decisão, né? Então, está muito conectado. Então, a venda por propósito vem muito disso, né? De respeitar mais os nossos clientes, ir por uma linha mais humanizada, não vender por vender. Então, a gente estava recentemente num cliente nosso do agronegócio, que é certamente hoje uma das empresas que eu diria que faz realmente a venda por propósito raiz, né? Digamos assim, mais forte. Em que literalmente. Literalmente, né? Raiz. A gente está no meio de uma simulação de vendas, o diretor comercial está acompanhando, está acontecendo a simulação e chega uma hora que o vendedor fala assim, não sei mais o que fazer para convencer esse cliente a comprar na simulação, né? E aí a gente se olha e o diretor fala assim, tem que deixar ele ir. Não adianta, você não vai convencer esse cliente agora, nesse momento. Talvez ele precise realmente ir lá, testar outra coisa, ver, para depois voltar. Não é o momento, a gente não vai conseguir fazer isso agora, né? E, ok, vamos lidar com isso, vamos falar com outros clientes, né? Então, esse é o segundo tema aí que a gente tem trabalhado muito e vai continuar trabalhando bastante em 2023. Fala, Caetano. Quando a Karen falou isso para mim, eu lembro que a gente estava em reunião, ela falou, não, que o diretor chegou, o gerente, diretor, não lembro, falou, não, se não é o momento do cliente comprar, deixa o cliente ir embora. Me deu 3 tipos de arrepio, assim, né? Você fala, nossa senhora, né? É uma atacada muito forte. Mas é isso, né? E claramente ele não está a fim de entrar no jogo. Então quanto que você paga? Quanto é que precisa? Como é que tem que fazer, né? Ele não está a fim de entrar nesse jogo do desconto. Ele está a fim de entrar no jogo e falar, cara, meu valor é esse, meus valores são esses, vai, experimente e eu continuarei perto de você. Cara, isso é muito forte, né? Você vai falar, acredita nisso? Acredito nisso numa empresa que tenha isso de verdade muito forte. Se você fizer isso sem ter uma estratégia, é um desastre, né? Mas eu lembro quando a Karen falou isso, eu falei, meu Deus do céu, cara, que gerente corajoso, que diretor corajoso isso. Mas no final você vê que eles têm tudo isso super na verdade deles mesmo. Não vai baixar preço, não vai negociar, é isso, né? E quando você decide não negociar e decide não baixar preço, você decide que alguns clientes não vão comprar de você e ponto final. Você pode fazer isso de uma forma elegante ou de uma forma frustrante. A decisão é sua, né? E a decisão é como você vai medir isso na sua equipe, né? Pô, cara, sua taxa de conversão está baixa, né? Claro, tem que olhar para a taxa de conversão, mas metade das minhas perdas estão sendo de clientes que não estavam dispostos a pagar o valor que a gente queria, né? Conseguiu mostrar valor? Consegui, mas o cliente realmente quer pagar menos, beleza? Ele volta em algum momento. É muita coragem, é muita capacitação, é muito propósito, e eu acho que é um desafio super interessante, mas é importante a gente ver que tem outros lados da história, porque a gente está acostumado só com um lado. O lado é, cara, tenta vender para 100% dos clientes, o outro é, cara, vai ter 30% dos clientes que não vão comprar. Tudo bem, sua conversão está em 30, tá 65, você tem que chegar no 70, porque a nossa média 70 vendendo com valor. Mas 30% eu sei que não vai fechar e eu aceito que não vai fechar, né? Ou eu vou melhorar a minha geração de valor para o cliente. Então, eu achei isso sensacional. Sempre tem um outro lado da história, a gente precisa estar aberto para entender isso. Pare para pensar quanto tempo muitos vendedores perdem insistindo com um cliente que não vai comprar, que não está no momento, em vez de estar falando com outros clientes que têm mais potencial de comprar, né? Outro dia eu estava falando com um gerente, ele falou assim, eu fui olhar para os números, eu tenho um alto índice de propostas em aberto. Por que tem tanta proposta em aberto? Por que não fecha? E aí você pergunta para o vendedor, não, porque está negociando ainda, não, porque tem chance de fechar ainda. Eu falei, tá bom. Peguei uma amostra, né, o gerente me contando, fui lá e fui ver, eu mesmo fazer. Não, os clientes não queriam comprar, já tinha que ter colocado como perdida no sistema. Mas o vendedor também não quer colocar como perdida no sistema, né, por uma série de outras questões.
Então, é importante olhar para isso também, né? Às vezes, tem que deixar o cliente ir para dar tempo para a gente de falar, e energia de falar com outros clientes. Cara, vamos pegar e aproveitar e ir para o próximo assunto, que é a escola de vendas. Eu acho que está muito ligado com tudo isso que a gente está falando aqui, de criar ambiente propício e envolve as pessoas que estão entrando, para entrarem na cultura, envolve a própria cultura, envolve processo e metodologia, envolve liderança. Quer dizer, tipo, um pouquinho de resumo de tudo que a gente está fazendo é colocado na prática, história de criar a escola de vendas ou de ser uma escola de vendas. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, acho que a escola de vendas resume tudo que a gente falou até agora, né? Que é justamente esse processo como um todo. Eu tenho falado muito que a gente tem o conceito, né, de vou para a escola para aprender, vou para a faculdade para aprender, vou fazer um curso para aprender, vou fazer um treinamento para aprender. E hoje, se a gente parar para pensar, a empresa é a nossa nova escola, né? A empresa é o local onde a gente tem a oportunidade de aprender o tempo todo. Porque, e é onde a gente está passando a maior parte do nosso tempo, inclusive. Então, né? Exato, porque tem que ser mais rápido. Não posso esperar fazer um curso só para aprender alguma coisa. É todo dia, é o tempo todo. Então, quando as empresas elas entendem, aceitam e praticam esse conceito da escola de vendas, elas também criam um ambiente mais propício, né? Lá o Hábitos Atômicos vai falar para a gente, você cria um ambiente propício para aprendizagem contínua. Então, todo mundo está nesse processo de estamos aprendendo o tempo todo, né? Tudo é aula, tudo é aprendizado, tudo é evolução. Então, isso começa, primeiro, obviamente, com uma postura da própria empresa, né, de ser uma escola de vendas, de olhar para esse processo mais, eu tenho falado muito, né, menos programa de treinamento, né, e mais ecossistema, né, e mais um processo mais amplo, né, uma visão melhor. Porque o que a gente vê muito ainda é isso, né, as empresas falando assim, vou fazer uma convenção de vendas esse ano e vou fazer um programa de 3 dias de vendas e pronto, acabou. Fiz a minha parte, agora vendedor, você está treinado, você venda, bata a meta, atinja seu resultado e bacana, né? Não é isso, né? É todo dia, o tempo todo. Então, quando a gente vem com esse conceito de escola de vendas, a gente olha para o aprendizado contínuo. A gente tem ações de treinamento e desenvolvimento o tempo todo. A gente tem líderes focados em serem treinadores. A gente tem troca entre as equipes, entre os colaboradores, entre os departamentos, né? A gente sempre falou disso, né? A gente fez uma matéria na Venda Mais uma vez, que era vendas versus o resto, né? E cada vez mais é vendas com o resto. Eu costumo dizer que, né, só tem 2 funções dentro de uma empresa, quem vende e quem ajuda a vender, né? É isso. E cada vez mais tem que estar mais perto, né? Porque todo mundo está ali integrado, apoiando. Tem muitos clientes, a gente, na Venda Mais, é especialista em treinar as áreas comerciais, mas cada vez mais a gente tem treinado outras áreas nas empresas, justamente por causa dessa visão de que não adianta eu treinar o meu vendedor, o meu gerente comercial, se o financeiro, ele em algum momento não né, vai ter um contato com o cliente ou não entende a função dele para atender o cliente, né, o papel dele nesse processo todo. Então, escola de vendas vem traz esse conceito, né? Olhe para a tua empresa como uma escola, né? E faça com que todas as interações, todos os momentos, teve um erro, aconteceu um erro grave, né? Várias pesquisas mostram, quando a gente para analisar erros, por exemplo, né, que se você tem um ambiente na tua empresa em que o erro é punido, é mal visto, você não vai ter nem o relato do erro, muitas vezes. As pessoas não vão nem contar que erraram. Elas vão dar estuda a qualidade total, uma das primeiras coisas que eles falam é justamente isso, do tipo, você tem que poder fazer com que as pessoas levantem a mão. Né? Senão vai dar um jeito de resolver ali, encobrir. E aí foi um problemão, porque você teve um erro, você teve muitas vezes, né, perdas ali, e ninguém aprendeu nada e ninguém melhorou esse processo depois desse erro. Então, o erro é o momento de aprender, né? Desde a contratação, né? Quando você olha para você tem uma visão de escola de vendas, a tua contratação ela já é melhor, porque você já está buscando também no mercado gente com disposição para aprender, para desaprender, para mudar mindset, né, para passar por esse processo. O teu onboarding, ele é feito de um jeito diferente. A continuidade do treinamento é feita de um jeito diferente, né? A formação do time, o CRM está integrado, né, com a escola. Eu sempre digo isso, né? Esses dias eu estava fazendo um treinamento com um cliente nosso e a gente vindo nessa linha, né, de desaprender para aprender, emoções, venda por propósito e tal. E aí a gente chegou numa frase maravilhosa de um vendedor. Ele falou assim, sabe o que eu estou pensando? Que registrar as informações do cliente corretamente no CRM é um sinal de respeito por ele? Ó! Uma Era pérola! isso! É isso!
Porque ele falou, porque a gente estava falando na venda por propósito, um dos pilares é o respeito, né, pelas pessoas. Enfim, e aí o vendedor falou assim, porque se eu não, ele me fala um monte de coisa, eu anoto no papel, na caneta, fica para mim, não coloco no sistema. No outro dia não tô lá, não atendo ele, é outra pessoa, ele tem que repetir tudo de novo. Cara, isso não é humano, isso não é respeitar o cliente, isso não é venda por propósito. Então é isso que a gente tem que buscar, né? Mas é esse processo mais amplo, né? Então, escola de vendas tem a ver com isso, né? Com essa visão de que a empresa é a nossa nova escola. A gente aprende o tempo todo, aprende uns com os outros, né? E isso vai melhorando o nosso processo de evolução. Para terminar, Karen, indicadores na parte de treinamento. Como que casa o mundo analítico com o mundo do RH? Todo mundo vem com essa linha, né? De que é difícil mensurar o resultado do treinamento e tudo. E realmente é desafiador, mas é mais difícil se a gente não fizer e não procurar maneiras de fazer isso, né? Então, procurar observar formas de medir, de conectar o treinamento com o que acontece com as métricas, com os indicadores, com os resultados do negócio é muito importante. Vou dar um exemplo aqui, né? Um cliente nosso, Autotrac, né? Uma das maiores empresas de rastreamento por satélite do Brasil. A gente treina eles há mais de 6 anos já, continuamente, e agora, desde 2021, a gente iniciou um projeto que se chama Fórmula Track. Então, é um game de vendas, né, em que eles são treinados de forma digital, tem videoaula, tem live de simulação de vendas, enfim, tem uma série de coisas. E, então, existem indicadores de treinamento, né, assistir às videoaulas, realizar o diagnóstico de conhecimento, fazer a simulação de vendas, mas também existem indicadores de vendas conectados ali, né? Então, tudo isso faz parte desse processo. A gente olha para tudo isso ao mesmo tempo, né? Quais indicadores a gente consegue separar e observar se estão sendo impactados pelo que a gente está fazendo no treinamento. E aí eu costumo dizer que quanto mais genérico a gente for, mais difícil vai ser. Quanto mais específico a gente for, mais fácil vai ser. Então, por exemplo, fizemos um treinamento de, sei lá, spin selling, de negociação, de venda por propósito, e quanto isso aumentou percentualmente nas minhas vendas? Realmente é difícil olhar para isso, né? Porque várias coisas vão impactar no aumento percentual das vendas. Aumento de sazonalidade, campanhas, enfim, uma série de coisas. Mas quando a gente fala assim, bom, vamos, né, olhar especificamente para algum item, que muitas vezes não é nem só um resultado, mas até um comportamento, um indicador ali, né? De uma ação que está sendo feita. Visitas, por exemplo, né? Propostas enviadas, perguntas feitas para os clientes, né? Como que o treinamento está impactando nessas ações, né? Que impactam depois nos resultados também. Então, a gente como que faz isso nos nossos treinamentos? De várias formas, né? E a depender de cada cliente também. Mas a gente gosta muito de trabalhar com checklists. Então, a gente faz um treinamento para uma equipe e depois desse treinamento, essa equipe sai com um checklist. Então, do que ela foi treinada, quais são as ações que ela precisa colocar em prática ali depois do que ela treinou, né? O que ela vai mudar no comportamento dela. O líder recebe esse checklist. O RH recebe esse checklist. Sabe exatamente o que se espera desse vendedor depois que ele foi treinado. O líder vai fazer um acompanhamento em campo, um side by side na loja, ouvir uma ligação com o cliente, olhar um atendimento no chat, no WhatsApp, seja lá o que for. Pega o checklist. E aí? Ele praticou o que ele foi treinado para fazer? Faz um feedback depois, né? O RH vai fazer lá, né, o PDI. E aí, o que você tem sido treinado para fazer? Está fazendo, não está fazendo, né? A gente tem um outro cliente muito bacana também, que é a Timac, que a gente também treina há bastante tempo. A gente está em processo de desenvolvimento com eles ainda, mas a gente está criando o checklist atrelado à matriz de maturidade, né? Então, lá se é um M1, M2, M3, M4, o que se espera de cada profissional, a depender do nível de maturidade, para que o líder e o RH observem, acompanhem, né? Se a equipe está fazendo isso no dia a dia ou não, né? Então, existem várias formas de acompanhar. Cada empresa vai ter a sua, depende do seu sistema, depende, né, das suas métricas, dos seus indicadores, mas a mensagem principal é: observe como isso está impactando no dia a dia, na mudança, nos resultados, para que você também, inclusive, depois tenha tanto o RH, né,
como justificar mais investimento nisso, né? Para que, inclusive, você, junto com a equipe de vendas, possa mostrar e falar, olha aqui, né, isso é muito importante. Olha como você avançou, né, nesse resultado, porque você fez esse treinamento também. Então, é muito por essa linha. O tempo inteiro, não, treinar é caro. Eu digo, treinar não é caro. Se você olha o resultado do treinamento, se você estava aqui e depois do treinamento você está aqui, certo? Tipo, por aqui, então, quanto você dava de desconto, quanto de mix, quanto de contato, quanto de taxa de conversão, pega um indicador qualquer e vamos trabalhar para melhorar esse indicador. Qualquer melhora de qualquer indicador paga com sobra todo o investimento em treinamento. E aí, então, o pessoal fica falando, não, o treinamento é caro. Eu digo, você está fazendo o cálculo errado, então, ou você não sabe fazer conta, porque não é possível, certo? A pessoa acha que é normal dar 100 mil reais por mês de desconto e acha que é caro fazer um treinamento de 20. Eu não entendo essa lógica, mas acho que a pessoa está tão acostumada e acho que é tão normal que nem questiona mais. Marcelo? Deixa eu falar assim, que a gente está partindo para o final aí, e agora eu vou falar algo que meio contraditório com várias coisas que a gente falou. Acho que a gente tem que ser intolerante com não treinar, sabe? Eu tenho visto muito treinamento à disposição dentro das empresas, as pessoas não acessam. Tudo bem, sabe? Isso particularmente me incomoda muito. E assim, se a missão da sua empresa é atender bem o seu cliente, é ter uma equipe capacitada, você tolera que a sua equipe não acesse a plataforma para assistir o treinamento, assistir aquele programa. Líder, você está enganado, cara. Aí tem que ser muito duro dentro desse processo, porque custa muito caro para as empresas. Eu tenho visto assim, muitas empresas, a minoria ainda, mas muitas das que circulam em torno da Venda Mais, que são empresas focadas em capacitar, disponibilizando capacitação para a equipe, e aí você chega e fala assim, mas 30% não assistiu. Eu falei, e aí, cara? E aí? Que nível de conversa você teve com esse cara para entender por que ele não assistiu, né? Primeiro, entender, né? A história que a gente já falou tanto aqui, mas, cara, não dá para aceitar. Tá transbordando o treinamento e capacitação no mercado muitas vezes e as pessoas simplesmente não fazem. Para entrar na nossa empresa e começar a vender, tem que passar por esse treinamento online. A pessoa não passa, a pessoa demora para fazer. Não, mas, cara, de verdade, aí, na minha visão, a gente tem que ser mais intolerante um pouco, sabe? Porque a gente está desrespeitando o nosso cliente, a gente está desrespeitando a empresa que está fazendo investimento naquela capacitação e quando o líder finge que não vê que a sua equipe não está capacitando como deveria. Assim como, para mim, a avaliação de retenção de treinamento também é uma parte meio que a gente tem que ser intolerante. Cara, você fez o treinamento, você passou pelo treinamento, passou pela capacitação, você tem que mostrar o quanto você sabe. Para que a gente melhore a capacitação, para que não sei o quê. Tem empresa ainda que fica falando, será que a gente tem que fazer provinha, cara? Se for encarado desse jeito, está completamente errado. E às vezes só pergunta se a pessoa gostou do treinamento. Fica só naquela pergunta mais rasa do mundo. A pessoa diz, nossa, o coffee break estava ótimo, foi super engraçado, não sei o que. Me escute, isso aqui não é de verdade o que a gente está tentando mudar, né? É isso. Esses dias, historinha rápida sobre isso, Caetano, é real, né? A gente desenhou uma jornada de treinamento digital para um cliente nosso, né? Que era ações digitais e ações presenciais ali, né? Uma jornada, né, com várias interações. E aí, a primeira parte da jornada é que os vendedores precisam assistir o processo, o método de vendas, por meio de algumas videoaulas, fazer atividades, ler e-book, ouvir podcast, e depois vai para o treinamento presencial. Por quê? Quando você normalmente faz uma avaliação de reação de um treinamento, o que as pessoas mais falam? Queria mais prática, menos teoria. E a gente já sabe disso, então a gente fala, maravilha, vê a teoria antes de ir para o treinamento presencial. No treinamento presencial é só prática, simulação, resolução de case, né? Só isso. E aí a gente falou assim, só que tem uma regra. Os vendedores só podem se inscrever no treinamento presencial se tiverem feito a jornada digital. Aí o cliente falou, não, mas aí não vai dar, né, Karen? Aí não vai ninguém. Quem não fizer? Aí não vai ninguém. Já começa assim, você diz, ixi, vai ser... Quem não fizer não vai participar. Não, mas eu falei assim, olha, a gente é uma jornada, né? Ao longo do ano, eu falei, faz o primeiro e seja rígida. Quem não fizer o primeiro não vai no primeiro presencial. Eu te garanto que isso nunca mais vai acontecer. Aí foi o que a gente fez, né? Última semana antes do treinamento presencial, um desespero. Todo mundo saiu correndo, mas assistiram as videoaulas, fizeram as atividades. E foi muito bacana, porque quando eles chegaram lá no treinamento presencial, na parte presencial da jornada, e eles viram que a gente estava usando o que eles já sabiam
para treinar, para simular, para fazer questões práticas, para resolver problemas, cases. Eles falaram, nossa, mas que genial isso! Por que ninguém pensou nisso antes, né? Por que antes a gente tinha 3 dias de treinamento? E aí era um monte de teoria, aí falou, bacana. Então, aí eles mesmos saíram falando, bom, agora eu vou fazer com mais calma a minha parte digital para dar tudo certo. Então é isso, tem muito a cultura da empresa, né? Essa empresa tem que ser intolerante mesmo, né? Com esse tipo de comportamento. E eu acho que o que acontece é que existe, infelizmente, uma grande parte da área de treinamentos que não é muito útil, que não é muito prática e que não conecta com o dia a dia. Então, acaba criando, né, um estigma sobre a parte de treinamento que é, pô, eu vou ter que gastar meu tempo, eu tenho tanta coisa acontecendo na minha vida, eu já tenho tantas outras prioridades, agora mais essa, me empilharam ela. Mas eu acho que quando quebra isso, quando a pessoa entra no processo e entende a conexão e ela começa a ver resultado prático, a própria pessoa passa a demandar. Ela aí passa a ser de uma postura reativa, de que me mandaram para o treinamento, para dizer, não, eu quero, certo? Porque eu estou vendo que isso me ajuda, certo? A bater minhas metas, a não sei o que, babá, e começa a questionar. E quando consegue fazer essa transição, aí você realmente acha que faz a máquina começar a girar, e aí sim a escola de vendas, a cultura, o ambiente propício fecha todas as portas, porque as pessoas claramente entenderam que a capacitação não é uma questão teórica. Ela está muito ligada no dia a dia e que não existe você, né, lidar com um mundo que está mudando, repetindo padrões que, ok, foram muito bons e nos trouxeram até aqui, mas, pô, se o mundo mudou, eu preciso mudar também. Né? E treinamento está justamente para ajudar a fazer isso, né? Ajudar a fazer essa mudança. Legal. Para a gente terminar aqui, comentários finais, Karen e Marcelo, só para a gente desconectar? Vou encerrar com uma frase também, que eu estava assistindo um documentário, Eu Maior, né? Um documentário bacana sobre várias personalidades, né? Políticos, esportistas, filósofos, enfim, várias pessoas falando um pouquinho sobre essa coisa do autoconhecimento. E eu vi uma frase muito bacana daquele surfista, o Carlos Bulli lá, que ele falou assim, que ele aprendeu, né, surfando. Ele falou assim, quando você se expõe sem se preparar, você morre. Quando você se prepara e se expõe, né, quando você se expõe mais preparado, você aprende. E treinamento é isso, basicamente é isso. Né? Quando você se expõe vendendo, liderando, né, cuidando da sua empresa, sem se preparar, a chance de dar errado, de morrer é muito grande mesmo, né? Ou de ter muito mais esforço. Quando você vai mais preparado, a chance de você fazer dar certo, ou pelo menos aprender no processo, é muito maior. Então, essa é a visão aí do treinamento contínuo, da escola de vendas, de tudo que a gente falou aqui. Acho que é um bom resumo disso tudo. Legal. Marcelo? Comece a treinar hoje mesmo. Comece a capacitar hoje mesmo. Você que é líder, todo momento que você tem contato com a sua equipe é um momento de capacitar. Quando você vai para campo junto, você capacita. Quando você faz uma venda junto com ele, você capacita. Quando você faz uma reunião de resultados, é uma chance de você capacitar. Se você olhar o seu foco para desenvolver, para capacitar pessoas, você vai ver que todo momento que você tem contato com o seu time é uma oportunidade de capacitar. Cada vez que você não responde, mas você faz perguntas inteligentes, você está capacitando a sua equipe. Toda vez que você estimula a sua equipe a procurar uma informação e não entrega essa informação, você está estimulando a sua equipe. Todo momento que você tem contato com a sua equipe, líder, é o momento de capacitar. Você tem que virar esse viés para esse lado. Você pode falar assim, Caetano, mas às vezes eu tenho pressa e eu preciso de resultado imediato. Tudo bem, você pode estar matando o resultado de longo prazo do seu negócio. Qual que era a frase lá que você começou, o pensamento do... Treine sua equipe ou gaste tempo resolvendo problemas de uma equipe mal treinada. Exato. Eu acho que isso aí resume bem o pensamento. Muito bem, muito legal. Karen, super obrigado por aceitar nosso convite aqui para estar com o Caetano e comigo falando sobre treinamento. Vamos te trazer de volta com certeza absoluta, porque cada um desses assuntos que a gente falou, a gente tem que abrir, desenvolver, casos, etc. Para você que está nos assistindo, super obrigado e parabéns por estar nessa jornada de crescimento. A gente está falando de treinamento, basicamente hoje foi treinamento, né, para o pessoal da área comercial, mas também do RH, a gente falou sobre isso. A ideia justamente é trazer informação para propiciar esse ambiente de crescimento, de desenvolvimento. Então participe, comente, compartilhe, né, do tipo, mande perguntas, se ficou alguma dúvida, você sabe que a gente lê, responde, estamos aqui para isso. Na Venda Mais, a gente sempre falou que a nossa missão é ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor, e nosso lema é que a gente leva vendas a sério. E então, cada uma das áreas onde a gente aborda, você vai ver que a gente se aprofunda, porque a gente acha importante que esteja tudo conectado.
Você viu como hoje a Karen estava falando de treinamentos, mas a gente acabou falando de uma série de outras coisas, de cultura da empresa, de liderança, né, de você alinhar tudo, porque o mundo está pedindo, está exigindo isso. Né? E na Venda Mais, aqui, especialmente no nosso podcast, a ideia é trazer outros especialistas para que o Caetano e eu possamos fazer a conexão com você que está nos assistindo. Então, super obrigado, parabéns por estar nessa jornada e eu convido mais uma vez para nos acompanhar. Karen, para quem quiser saber mais sobre treinamentos Venda Mais, Karen, como é que faz para te contatar? Karen@vendamais.com.br, né? Então, esse é o meu e-mail direto aí todas as informações, dúvidas, comentários, enfim, pode mandar no meu e-mail que eu vou compartilhando aqui com o nosso time e atendendo as demandas. Perfeito. E para quem quer receber a tua newsletter de treinamento de vendas? Só acessar o meu perfil ali pelo LinkedIn também, ou me mandar o e-mail mesmo, que eu já encaminho o link para receber a newsletter, onde a gente fala, né, do tema Escola de Vendas e discorre sobre todos esses conteúdos que a gente falou aqui. Perfeito. Então, lembre de nos seguir também, Raul Candeloro, Marcelo Caetano, Grupo Venda Mais. Grande abraço, obrigado, boas vendas e nos vemos no próximo Podcast P.